Capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Palavras de Jesus ditas no Evangelho de Mateus. E agora temos a explicação de Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro. Na confiança, na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Estamos de acordo? Ou estávamos à espera que Jesus dissesse: venham cá todos os aflitos que eu resolvo-vos tudo? Se calhar é o que nós mais queríamos, mas teríamos mérito. Se toda a gente resolver os nossos problemas e nós não nos esforçarmos para isso, temos mérito? Não temos. Então, o Evangelho mostra-nos de que a própria justiça de Jesus, ou a justiça também de Deus, está baseada na obrigação que todos temos de resolver as nossas coisas. Porque é que Jesus diz que vos aliviarei? Porquê é que vocês acham que Jesus diz isso? Para? Aliviando-nos o sofrimento, estamos melhor ou mais aptos a enfrentar a dificuldade. Quem sabe até encontrar a solução com esse alívio. Então, também aqui no Evangelho, e a irmã Fátima, quando entender, intervenha também, vemos aqui a questão, quando nós líamos isto no Evangelho normal, sem ser o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontrávamos lá o jugo é leve. O jugo. Então, mas o jugo é uma coisa que se põe nos animais para puxar as carroças. O jugo é leve. E agora temos a explicação, neste caso não dos espíritos, mas do espírito de Kardec, do próprio Kardec, que o jugo é a lei. E a lei de Jesus é leve, porque ela apenas, o que é que ela nos pede? O que é que a lei de Jesus nos exige? Estava no fim da leitura. Amor e caridade. É ou não é uma coisa leve? Amarmo-nos uns aos outros. Moisés trouxe-nos 10 mandamentos. O Decálogo foi intuído a apresentar ao seu povo, naquela época, os 10 mandamentos. Jesus vem e, de algum jeito, altera um pouco a lei mosaica, porque era a lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus vem alterar um pouco essa ordem de coisas, transformando 10 mandamentos num só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um único mandamento.
Depois, o Espírito de verdade, que é Jesus, quando nos trouxe a codificação espírita, apresenta-nos 2 mandamentos. Amai-vos, o primeiro, e instruí-vos, o segundo. Olhem a importância que Jesus dá à instrução. Instrução que é só intelectual? Não. Instrução intelectual sim, mas também, sobretudo, a instrução moral. Quando nos moralizarmos, quando nos intelectualizarmos e quando passarmos a amar, seremos anjos. Sem asas. Os anjos não têm asas, nem precisam delas para nada, porque os espíritos movimentam-se levemente a uma velocidade que nós não temos ideia do que seja. É a velocidade do pensamento. Então tivemos aqui nesta leitura uma orientação para nós. Amemo-nos. O mundo terra é um mundo de felicidade, não é? Não. Abrimos a televisão e só vemos beijos e abraços. É. Digam. Não. O Evangelho é para colaborarmos todos. Não. Só vemos desgraças no mundo. Porquê? Porque nos amamos muito. Não. Ou porque nos odiamos. Ou porque há orgulho, há egoísmo. Há orgulho, há egoísmo, há vaidade. Exatamente. Todas essas coisas estão neste momento atravancando o próprio mundo e levando ao caos em que nos encontramos. Agora, nenhum de nós tem a habilidade de pensar que vai pacificar o mundo. Ou podemos pensar nisso? Não. E pacificar-nos a nós? A nós. Já é possível. Agora imaginem, eu pacificava-me, a Fátima pacificava-se, cada um de vocês pacificava-se, todos os habitantes de Coimbra se pacificavam, todos os habitantes de Portugal se pacificavam, todos os habitantes da Europa se pacificavam, todos os habitantes do mundo se pacificavam. O que é que nós tínhamos? Um mundo de paz. Mas a paz começa em nós. Se nós não nos pacificarmos, não podemos nunca estar a pensar que os outros têm que se pacificar. Não, eu tenho que pacificar a mim. Se eventualmente eu tiver a capacidade de ajudar a que uma outra alma também se pacifique, ótimo. Ótimo. Ou pacificar 2 ou 3, melhor ainda. Mas às vezes não conseguimos. Mas conseguimos pacificar-nos sempre a nós. Que o nosso coração seja brando e pacífico, como brando e leve é o jugo de Jesus. Querem... Mas ia dizer só uma coisa, mas conseguimos mudar o próximo, poderemos conseguir mudar o próximo com a nossa conduta, com o nosso exemplo. O que é que aconteceu com Jesus? O que é que aconteceu com Jesus? Porquê é que será que tanta boa gente nestes 2023 anos têm passado pela Terra, passando? Jesus não passou. Jesus ficou. Ou não é verdade? Não está connosco. Não nos lembramos sempre dele. Sim. No dia 25 de dezembro. Às vezes lembramos pouco. Lembramos mais os presentes que estão pendurados na árvore ou estão à volta da árvore e pensamos menos em Jesus. Mas realmente foi o único Espírito que até hoje se apresentou aqui neste mundo de Deus e dividiu as eras. Antes dele, depois dele. Mais ninguém conseguiu isto. Então, porque muito exemplificou, olha interessante, Jesus não escreveu nada. Se não fossem os apóstolos evangelistas, que nos deixaram ficar os 4 evangelhos canónicos e outros, se não fossem eles, nós praticamente desconhecíamos o que foi o viver de Jesus.
porque ele por si não escreveu nada. Aliás, os grandes homens escrevem e falam muito pouco, praticam muito. A prática é a exemplificação. Como é que educamos os nossos filhos e os nossos netos? Só pela palavra? Não. Ou exemplificando o que é o correto, o que é o justo, o que é o caridoso, o que é o amoroso. E assim eles vão aprendendo. E a pouco vão alicerçando em si estes conhecimentos que são básicos para nós irmos tendo alguma felicidade. Porque no mundo terra a felicidade absoluta não é possível. Mas é possível sermos felizes. É possível. Então, se amarmos e se formos caridosos, o seremos de certeza. E todos nós temos a percepção disso. Como é que ficamos quando fazemos alguma coisinha bem feita? Ficamos felizes. Aí não ficamos tristes. Não. Ficamos profundamente bem. Então, se tivermos a possibilidade de ajudar o próximo, a nossa alegria duplica. Ficamos felizes mesmo. Então, nós também já temos, de algum jeito, a capacidade de entender isto. Vamos colocar em prática no nosso viver, no nosso dia-a-dia, levando adiante os ensinos do Mestre Jesus. E não esquecendo, uma vez por semana, em dia e hora certa, Evangelho no lar. Façamo-lo. Se eventualmente, por qualquer circunstância, que às vezes acontece, não nos é possível, na hora habitual, no dia habitual fazermos, ou fazemos mais cedo, ou fazemos mais tarde. Mas façamos. Nem que seja no dia seguinte, ou no dia anterior, façamos. O ideal é mantermos o horário. Porquê? Porquê é que será importante esse rigor do horário? Pelo ambiente, pela espiritualidade, se é possível. Exatamente. Por? Os espíritos são muito ocupados. As ocupações espirituais, sobretudo dos espíritos superiores, é muito intensa. E eles têm muito o que fazer, incluindo o nosso anjo da guarda. Espírito bondoso que todos temos. Mas o nosso anjo da guarda não é privativo nosso. Um anjo da guarda pode ter ao seu cuidado uma grande quantidade de espíritos. E se eles são assim, tão atarefados, se nós tivermos hora e dia certo, é mais fácil para eles atenderem a nossa agenda. Estão a entender? Só por isso, não é por mais nada. É porque se nós fazemos o Evangelho em busca de bênção, em busca da ajuda dos espíritos bondosos, se o fazemos, tenhamos consideração por eles. Ou será que eles estão sempre à nossa disposição quando a gente quer? É como ligar o interruptor da luz. A gente liga o interruptor e ele vem a correr. Não. A espiritualidade tem muito, mas muito que fazer. E basta nós pensarmos no mundo como ele está, que já há pouco falámos nisso, basta pensarmos nisso para mais ou menos termos uma ideia do trabalho que os espíritos estão tendo por forma a diluir muitas das energias tão malévolas que estão sobre a Terra. Os próprios espíritos nos dizem que a psicosfera terrestre, se não fosse o esforço das orações, provavelmente nós, as criaturas humanas, não tínhamos como sobreviver na Terra. Vejam a importância da oração. O próprio Gandhi disse um dia que o amor verdadeiro de um único homem, anularia o ódio de milhões. Então vejam, quando nós nos reunimos assim em família à volta do Evangelho, nós estamos a irradiar uma energia extraordinariamente poderosa.
para nós, na busca da bênção, para o sítio que nos acolhe como morada, o nosso lar, ser abençoado também, e espalharmos pelo próprio mundo de terra o amor de Jesus. Isto é de grande responsabilidade, ou não? Não é ficarmos só à espera que nos resolvam tudo, ou que Jesus resolva tudo na terra, ou a nossa Mãe Maria que resolva tudo na terra. Não. Temos que fazer a nossa quota parte de esforço. E para terminarmos, só dizer-vos o seguinte: porque é que nós, os espíritos, reencarnamos? Para evoluirmos, para aprendermos. Para evoluirmos. No mundo espiritual não há matéria. É mundo espiritual, a matéria lá não existe. Então nós temos que vir a um corpo de carne, transitarmos aqui na própria matéria para alicerçarmos os nossos conhecimentos. Aprendermos o que é bom e fazer. Aprendermos o que é mau e não fazer. É nestas idas e vindas reencarnatórias que nós aprendemos isto. Ganhamos a experiência, aprendemos, pomos em prática. É a finalidade da reencarnação. Mas os espíritos vão mais longe. Além deste esforço de aprendizado e de evolução, os espíritos dizem-nos: vocês reencarnam para fazerem parte da obra da criação. O que é a obra da criação? Não é a obra de Deus? Então vejam bem, os espíritos dizem-nos que nós vimos para fazer parte dessa obra de Deus. E vimos. Se nos amarmos, fazemos parte da obra da criação. Se formos caridosos, ajudando os necessitados, fazemos parte da obra da criação. Estamos a fazer parte do trabalho de Deus, que é levar o mundo em que nós estamos, reencarnados, à perfeição e à evolução.